Passamos a apresentar Pautas Femininas, direitos, conquistas e desafios das mulheres. Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. Para fechar o agosto lilás, uma conversa sobre a beleza, o lirismo, a delicadeza que as mulheres desejam em um mundo sem violência. E nada como a arte e a poesia para celebrar os sonhos e esperança de todas as mulheres. A Juliana Valentim é jornalista e escritora de Brasília e acabou de lançar um livro com 365 poemas que podem ser lidos aleatoriamente ou um por dia. Olha que legal! Um momento de pausa para que toda mulher possa alimentar sua alma com beleza e esperança. Vamos ouvir a Juliana? E a gente começa essa entrevista pedindo que Juliana nos conte quem é Juliana Valentim. Olá, Ana, olá, ouvintes. Bom, essa pergunta é uma pergunta difícil, né? É difícil a gente falar da gente. Eu sou brasiliense, sou autora de 4 livros. O primeiro de crônicas, o segundo de poemas, o terceiro é um romance, e agora eu volto para os poemas. Eu digo que eu escrevo, Ana, desde antes mesmo de saber escrever, né? Eu acho que isso é uma coisa que vem comigo aí de outras vidas, de repente, né? Meu pai lia muito para mim na infância, então eu venho assim, de uma família em que eu via meu pai sempre com um livro na mão, e isso me acompanhou ao longo de toda a vida. Depois eu aprendo realmente a ler e escrever, me apaixono pelas bibliotecas, e aí eu nunca mais deixei as palavras continuam me acompanhando. Eu sou jornalista de formação, então acho que me formei em jornalismo para contar histórias, sempre gostei de contar histórias, e sigo contando histórias aí, que é a coisa que eu mais gosto de fazer nessa vida. Por que a escolha do nome? Palavras que dançam ao redor do sol. Na verdade, Palavras que Dançam Fragmentos, é o nome do meu segundo livro, e o meu primeiro livro de poemas. E aí deu tão certo o Palavras que Dançam, e eu uso esse Palavras que Dançam como palavras que têm ritmo, né? Às vezes as pessoas me perguntam se eu danço, e aí eu digo que não, eu não danço, as minhas palavras que dançam, né? E aí o Palavras que Dançam acabou virando uma marca, digamos assim. Então eu tô lá nas redes sociais como Palavras que Dançam, meu site é Palavras que Dançam, e agora voltando para a poesia, eu quis resgatar o nome, mas coloquei Ao Redor do Sol. Por quê? Porque o livro ele é uma coletânea de 365 poemas, um para cada dia do ano. Então, é uma volta inteira da Terra ao redor do Sol, né? Então, eu trago o Palavras que Dançam ao redor do Sol, fazendo essa alusão à passagem do ano, né? Então, se você quiser abrir, aí o livro vai ter uma poesia para cada dia do ano. Você acha que há esperança para a poesia? Ah, com certeza. Eu acho, na verdade, que a poesia é a esperança, né? A poesia é a esperança. Então, quando a gente está ali precisando de um acalento, a gente tem a poesia. Aí eu vou aproveitar e vou te pedir até licença para falar um poema. E esse poema ele está na orelha do meu livro novo, do Palavras que Dançam ao Redor do Sol, e ele fala justamente sobre isso. Então ele diz assim: leia poesia, tente, aconchegue-se nas minhas linhas. Por aqui, cada palavra é um abraço. E se você vem, a gente vai junto. E juntos, lhe prometo, viver fica um pouco mais fácil. Aí, querendo ou não, mês de agosto, aí a gente está naquela velha batalha, né, de todas nós, naquela grande batalha de lembrar o aniversário da Lei Maria da Penha. E aí eu queria que você falasse aí para nosso ouvinte do Pautas Femininas, se a situação da colocação, do ofício, de buscar espaço entre o escritor homem e a escritora mulher é diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho desse aspecto. Você sente que a mulher escritora, ela enfrenta mais barreiras do que o escritor homem que está começando? Olha, eu acho que a gente está caminhando
né, a passos lentos, mas a gente está caminhando para mudar isso. Mas se a gente for olhar historicamente, se a gente for olhar para a nossa literatura, quando a gente pergunta para as pessoas, que escritor que você leu, sei lá, na infância, que escritor que você leu na escola, geralmente a pessoa vai responder um escritor homem. Né? Então, a gente tem um registro de muito mais escritores homens do que escritoras mulheres. E aí a gente se pergunta, será que as mulheres não escreviam? Claro que escreviam. Na verdade, a gente tem menos mulheres publicadas. A gente tem menos mulheres publicadas. E até, assim, muito recentemente, a gente tinha mulheres que escreviam usando pseudônimos masculinos. Então, o que é o pseudônimo, né? A pessoa escreve e ela usa um nome, um apelido, que não é o dela. Né? Então, as mulheres usavam pseudônimos masculinos porque, se elas assinassem o livro ali com seus nomes verdadeiros, femininos, o livro não tinha a mesma receptividade, o livro não tinha a mesma saída. Então, assim, veja isso, né? Como é que é isso, né? Você ter que publicar com o nome masculino. Então, eu acho que tem mudado sim, sabe? A gente tem se unido um pouco mais, sabe? A gente tem colocado essa literatura feminina mais para fora, a gente tem tido mais mulheres publicando, mas ainda assim, se a gente olha para o nosso passado muito recente, a gente tem essa situação de desigualdade absoluta. Estamos caminhando, mas ainda não chegamos lá. Ainda é um longo caminho, né? Ainda é um longo caminho, com certeza. Bom, eu queria que você deixasse, então, né? A gente já está caminhando para o finalzinho. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o ouvinte, para o ouvinte que está com a gente até agora. Ah, que coisa boa. Primeiro, agradecer vocês que estão aí escutando a gente, que coisa maravilhosa. E assim, se eu puder falar uma coisa, né, para vocês, leiam. E leiam escritores nacionais, e leiam escritoras mulheres brasileiras. Né? A gente tem aí uma cena linda, uma cena riquíssima, né, literária no nosso país. A gente fala muito assim por exemplo, a gente escuta muito falar, o Festival Internacional de Literatura. E a gente tem que começar a fazer os festivais nacionais de literatura, né? A gente tem que começar a se ler. Então, para quem está aí ouvindo a gente, leiam escritoras mulheres nacionais e me leiam. Eu estou lá nas redes sociais, vou adorar receber vocês lá, né, no Palavras que Dançam, lá no Instagram, ou pelo site palavrasquedançam.com.br, e lá no site tem todos os meus livros, tem como comprar todos os meus livros aí que estão na Amazon. Então eu espero que a gente se veja, mesmo que nesse ambiente virtual, mesmo pelas ondas do rádio, a gente está junto. Certo. Aí eu vou pedir para você escolher outro poema para ler para a gente, para encerrar aqui a sua participação. Então eu vou falar um poema que tem bastante relação com essa temática feminina que a gente está falando, e ele diz assim: no dia em que eu nasci, mulher, no mundo nasceram outras, que se juntaram às que vieram antes e marcharam por todos os tempos, sempre olhando para frente, como um exército de girassóis, num coro que nunca se cala. E não se calará, porque somos o ventre da vida de tudo que existe e existirá. E nesse exato segundo, uma mulher nasce no mundo, amparada por braços ancestrais, para continuar. Ok. Você já está convidada para voltar outras vezes, e foi um prazer conversar com você. Conte comigo que vocês precisarem, super estou por aqui. A gente agradece a presença super simpática da Juliana Valentim. Se você se interessou pelo trabalho dela, é só pesquisar Palavras que Dançam nas redes sociais. A íntegra da entrevista estará em breve na programação da Rádio Senado. Fique ligada! O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia e até a próxima! Acabamos de apresentar Pautas Femininas. Direitos, conquistas
e desafios das mulheres.